Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este programa... Muito bem, estamos aqui na nosso podcast Pode Isso, Dona Andréia. Toda segunda-feira às 17 horas nós estamos aqui juntinhos, eu e você, falando aqui no Pode Isso, Dona Andréia, e hoje com uma participação super especial. Mas antes da gente falar, né, quem é aqui a nossa convidada de hoje, eu quero trazer para você aqui, algumas informações. Essa aqui é uma, mas eu não vou falar sobre essa antes de falar para você que está nos assistindo, apertar o sininho, dar o seu joinha, fazer sua inscrição, porque a gente precisa do engajamento, pessoal. Então, vem com a gente aqui, dá o seu joinha, aperte o sininho, né? Ative aí as notificações e faça a sua inscrição para que você possa sempre estar recebendo conteúdo aí na sua casa. E a gente precisa, o YouTube precisa entender que vocês estão nos assistindo para poder divulgar cada vez mais e a mensagem ser propagada, ok? Para você, dona de casa, nossa amiga que está sempre nos assistindo, olha o que eu trouxe aqui hoje, olha, coisa maravilhosa, ó. Vou dar aqui para minha convidada cheirar, sentir esse cheirinho maravilhoso. E aí, amiga? Se sentindo plena, delicioso. Né? Tá sentindo plena? Muito. Arrasou. Plena é o novo perfume da Fernanda Brum, né? Que a gente faz também à venda. Mas o mais interessante, né? Pela CG Max. Mas o mais interessante é você, mulher, além de passar o perfume e de gostar de sentir esse perfume, você também ser uma revendedora. Ser uma consultora de vendas. Então, se você quiser entender como é que é esse processo, você nem precisa sair de casa, o produto chega até a sua casa e você só revende. Entra em contato conosco pelo telefone 97666-0016, vou repetir, tá aqui embaixo também, 97666-0016. Você vai entrar em contato. Eu quero ser uma revendedora ou eu quero ser uma consultora de vendas. E a gente vai te explicar como é que você vai entrar aqui pela CG Max e ser uma representante dos perfuminhos da Fernanda Brum, que é uma maravilha, gente, muito bom mesmo, um fixa legal e ele tem a tonalidade dele é de importado, né? Então assim, é muito bom mesmo. E também, não quero vender perfume, mas eu quero sim ser uma executiva de negócios. Então assim, o meu celular tá carregando, mas eu vou dizer para você, no celular você pode ganhar dinheiro sim. Dentro da sua casa, você pode ganhar dinheiro sim, você não precisa sair de casa, né? Tem mulheres que falam pra gente, eu tenho dificuldades de arrumar um outro serviço por conta da criação dos filhos, da minha dedicação ao lar. Então, se você quer ter uma renda extra, não precisa sair de casa, você pode entrar em contato conosco pelo telefone 97666-0016 e aí você vai estar entendendo um pouco como que você pode fazer para fornecer os serviços da MV Assessoria Jurídica, mesmo não sendo você uma advogada, né? Mas você é uma pessoa que tem um celular na mão, tem o seu Zap, tem os seus contatos e você pode oferecer os serviços da MV Assessoria. Isso é muito legal. Você, no final do dia você vai ganhar um dinheirinho. Eu só quero deixar um registro aqui de mulheres que estavam sem nada e resolveram apostar nessa ideia e no mesmo dia elas repassaram os serviços, já ganharam a comissão delas e naquele mesmo dia elas puderam comprar ali o que elas precisavam para a necessidade ali daquele momento. Então, é muito legal, é muito digno, né? E você não precisa sair da sua casa, você vai ter a sua remuneração dentro do seu próprio lar, ok? E agora sim, gente, a gente está aqui com a nossa convidada de hoje, abençoadíssima, né? Que já faz um tempinho que a gente não se via. Verdade. Né? É uma cantora Lilian. Tudo bom? Tudo bem, Andréia. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada desde já pelo carinho, pelo convite. Está sendo assim uma honra estar aqui com você. Gente, eu amei o nome do podcast. Nossa, amei. Pode isso, dona Déia. Aqui pode. Pode. Gente, está sendo assim um momento maravilhoso estar aqui com ela. É um prazer muito grande, viu, minha amiga? Muito obrigada. Ok. Lilian, fala pra gente um pouquinho assim, quem é a Lilian antes de ser cantora, né? É dona de casa? Como é que funciona isso extra cantora?
Bem, deixa eu me apresentar, né, gente? Meu nome é Lilian Rosa. Lilian Eu Rosa. sou casada há 31 anos com o José Luiz, meu maridão, uma pessoa Coisa maravilhosa. linda. Beijo, meu amor, te amo. E eu sou da Assembleia de Vitória em Cristo, meu pastor César Malafaia. Um beijo a todos da DEVEC, muito bom estar aqui, muito obrigada, amiga. Bom, a Lilian, antes de ser cantora, é uma pessoa que realmente ama de verdade servir a Deus, mas que também é dona de casa. Eu sou professora de técnicas vocais, amo de verdade o que faço. O Senhor me chamou para formar adoradores. Eu costumo dizer que vem pessoas assim, né? Procura a gente para poder ter aula de canto, mas só para ser profissional, sabe? Sim. Aí papai vai e trabalha, sabe? Chama assim pro lado ministerial e a pessoa acaba descobrindo que ela não é só simplesmente uma cantora, ela é uma adoradora. E tem sido assim uma experiência maravilhosa, né? Estar envolvida nisso aí, que é muito bom. Eu amo demais, né, gente? É o universo que eu amo, que é a música. É unindo o útil ao agradável, né? Você já vive esse momento, né, de louvor? Sim, desde pequena, desde os 3 pequena. anos de idade, né, que eu canto na igreja. E aos 6 anos de idade eu fiz meu primeiro solo no conjunto de crianças. Aos 9 anos já regia conjunto de crianças, né? Como eu falei pra você aqui nos bastidores, gente, tá contando pra ela, que ela me fez reviver, né, o meu universo infantil. Que legal. Já fui também regente de crianças, já dei aula de escola dominical, né? Era assim, uma coisa assim que eu amava muito fazer, mas o Senhor mudou, né, a minha história, mudou um pouquinho aí a minha trajetória. E hoje eu não mais lido com crianças, eu lido agora com mulheres mesmo, né? Eu sou líder do coral Mulheres Guerreiras da pastora Antonieta Rosa e sou regente do coral das Vitoriosas da DEVEC, né? Então, assim, é uma honra muito grande servir ao Senhor ali junto com a pastora Sueli França, que é a líder, né, das Mulheres Vitoriosas, e a pastora Antonieta Rosa, que é líder das Guerreiras, né? Então, eu tô ali como regente ali servindo. E é um prazer muito grande. Eu amo isso, eu amo muito isso. Esse universo musical, eu amo demais, né? Tá no meu DNA, eu amo ser adoradora, eu amo adorar, então... Lília, fala pra mim, que agora me deu curiosidade de saber, já que você falou que desde criança, né, você já louvava o Senhor. Como Sim. que era essa sua vivência na escola? Porque você sofria algum tipo de discriminação, alguma coisa nesse sentido? Porque Não. você talvez fosse um pouco diferente, Sim, né? sim, A sua infância. sim. Eu tô te falando isso porque também, como eu, também Uhum. muito cedo, desde muito pequena, eu também já era líder de ministério Eu infantil. sempre fui muito madura, né? Pra minha Isso. idade eu era muito madura, então as crianças meio que me estranhavam um pouquinho, mas até que eu não sofri muito bullying, não. Até que era legal, até que elas me compreendiam um pouquinho. Elas te respeitavam, né? Sim, até que sim, sabe? Eu não tinha esse negócio de gente implicar comigo porque eu cantava. Pelo contrário, até pedia pra eu cantar às vezes, Ah, né? que legal. Ah, canta, como é que é? Canta aí. Ai, sua voz é tão bonita, canta aí, né? Então era sempre assim muito bom essa convivência, né? Hoje em dia a gente fala bullying. Naquela época a gente tinha isso não, gente. Naquela época tinha essas frescuras não, mas tudo bem, né? Mas vamos que vamos seguindo. E na sua fase de adolescência, você sentiu essa diferença também? Porque aí as meninas vão crescendo, né? Sim, sim. Elas vão sim. tendo, tipo, um namoradinho. E as meninas do mundo, a vida delas é muito diferente da vida de uma menina que é Com nascida certeza, com e certeza. criada no evangelho, né? Sim, porque assim, Você elas sentiu- faziam tipo convites, né? Aham. Ah, vamos ali, vamos tomar uma, né? Vamos ali dançar, tomar Aham. alguma coisa. E eu sempre dizia não vou, não Sim. posso. Não, eu sou evangélica. Não, Sim. não. Elas estranhavam um pouco, ficavam chateadas, mas assim, meio que entendiam, mas ficavam chateadas. Mas eu não poderia jamais fazer isso, porque a minha vida desde pequena, Andréia, assim, foi consagrada a Deus. Até agora, assim, adulta, eu recebo, assim, convites de pessoas que me chamam para cantar no meio secular, me convidam para cantar em igreja católica e para fazer vocal em igreja católica, e eu sempre falo não. E elas me questionam, mas por quê? O que tem? Qual o problema? Eu falei, não, gente, Deus não me chamou para isso. Até uma amiga minha da igreja falou, por que você não vai no Raul Gil? Eu falei assim, irmã, eu não posso ir em Raul Gil, porque Deus não me chamou para isso. Deus me separou para um propósito. Eu tenho que entender isso. Isso. E o processo que eu vivi de depressão, crise de ansiedade, que eu vou falar para vocês também sobre isso, foi um processo que eu pude ver realmente o que Deus queria para mim. Eu passei por isso porque eu necessitava
viver isso para eu entender o que Deus realmente queria fazer na minha vida e no meu ministério. Então, diante Legal. disso, eu não tinha como, Andréia, aceitar certos convites, né? Cantar a igreja católica, cantar... Era muito complicado isso, as pessoas entenderem, mas eu falava de um jeito, assim, meio que não agressivo e nem querendo, de certa forma, discriminar, né, a religião do outro, mas eu explicava o porquê. E eles entendiam e aí ficava tudo bem. É a questão do louvor ser exclusivo para Deus, né? Sim, Da sua sim. voz, o seu dom Sim. ser exclusivo para Deus. Sim, sim. Eu entendo perfeitamente isso. Tem até uma influencer na internet que fala muito sobre isso, né? Sobre a influência da música. Isso. Que a gente já vamos adentrar o tema, que a gente vai intercalando. E ela fala nessa questão, por ela não é nascida e criada no Evangelho, Sim. é filha de cantores famosos seculares, né? A mãe muito pancada, até muito louca, né? Imagino. Até então eu não consigo entender se essa mãe realmente é totalmente serva de Deus ou se ela tá... Mas enfim, mas a filha me dá a entender que é Sim, totalmente que é, né? voltada. É pastora e tudo. Mas ela fala sobre o não cantar música secular. Isso ela é muito taxativa, porque Isso. ela teve experiências sobre isso. O que você pensa a esse respeito quando... agora, tirando a cantora... Sim. Né? Porque a cantora a gente já definiu, já entendeu que é só para Deus. É seu dom, sua voz, seu Sim. talento, só para Deus. Mas quando você vê, né, a música entrando no lar, né? Isso. Porque assim, a gente liga a televisão, é impossível você, antes de trocar o canal, aquela música já entrou. Aquela música já entrou, né? E como é que você entende isso? Como é que é essa questão? Sim, primeiro a gente tem que entender que a música, ela tem um poder muito grande. Até o pessoal fala, quem canta seus males espantas. Tá, legal. Realmente, você vai cantar, pode reparar. Eu mesmo nesse processo de depressão, Sim. quando eu decidi realmente cantar em meio à dor, porque, gente, cantar em meio à dor é fácil? Não tem como. Mas eu decidi isso. Eu experimentei o poder da música. Quando eu comecei a cantar dentro do processo de dor que eu estava vivendo, porque eu perdi muita gente importante na minha família, e isso me fez passar por esse processo difícil. Mas, assim, eu entendi que cantar em meio à dor era algo necessário para mim, porque a música, ela tem um poder muito grande de transformar. Transformar não só aqui dentro, mas fora também. Preste bem atenção, você escuta essas músicas de sofrência, tá? Vou falar do meio secular. Escuta a música de sofrência para você ver. A pessoa já começa a chorar, já começa a se sentir triste, porque tem uma a vibração, música, né? Isso, tem uma vibração um pouco até negativa, porque assim, você está lembrando de uma história que você viveu. E aí você começa a colocar isso na sua mente. Daqui a pouquinho você começa a ficar o quê? Uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, porque você está lembrando do processo difícil que você passou. Mas começa a ouvir um louvor que fale de libertação, que fale de cura. Isso já vai transformando a sua vida de um modo mais positivo. O que eu quero dizer com isso? A música, ela tem um poder de influência muito grande, sim. O que você ouve traz em você algo muito mais profundo do que você possa imaginar. As letras das canções, ela pode, tanto de uma forma positiva, te ajudar, como de uma forma negativa também, atrapalhar você e você ficar sendo uma pessoa triste. Por isso que a música tem um poder muito grande, Andréia. Eu falo isso assim também porque aí você abre a internet, você vê vários temas sobre isso, várias reportagens sobre isso, né? E vários cantores seculares adentrando o nosso país, Com certeza. né? E fazendo, não sei, nada contra, ou respeitando aí todo mundo, pra gente não tá também, enfim, não é a nossa questão, mas me parece rituais ou, sei lá, crenças daquele intérprete, do que realmente ela está ali apresentando o seu talento, o seu dom, ainda que seja secular. Não estou nem questionando a questão da espiritualidade, mas então assim, se a gente vê tudo isso acontecendo, né, pessoas vindo ao nosso país, fazendo mega eventos, né, eventos milionários, influências boas e ruins, né, e cantando, entoando aquele mesmo caos, morte, caveira, assim, falando coisas até sem sentido. Hoje roubarei sua alma e não sei o quê. Então,
Cara, qual é o sentido disso tudo, né, no final da história? O que isso está trazendo? O que isso está atraindo em questão de massa, Sim, né? Porque sim. isso você atinge, assim, 2 milhões de pessoas fácil, Com fácil. certeza. Né? Com certeza. Você traz um negócio aí, né, numa proporção assim, aí a gente fala aí eu já entro num caso de espiritualidade, né? Que aí você abre assim, no nosso caso que a gente enxerga com olhos espirituais, que se abre portais assim. Com certeza. Né, e você vê como tem crescido o número de jovens se suicidando. Sim, é isso. É uma coisa muito louca, Pra você né? ver o poder que a música tem. Ela influencia tanto pro bem quanto pro mal. Aí cabe a você usar isso, assim, de um lado, assim, como uma arma, sabe? A música, ela é uma arma muito poderosa. Correto. Concordo. Então, se você não souber usar a música, ela pode destruir alguém ou ela pode reconstruir alguém ou construir a vida de alguém. A criança, quando ela ouve uma música que fale sobre amor, que fale sobre família, a criança, você pode ver estudos sobre isso. A criança, ela fica muito mais feliz quando ela escuta músicas que falam sobre família, sobre amor, do que músicas que falem sobre a criança tem que ser o que ela tem que ser. Gente, como é que a criança vai saber o que ela tem que ser se criança não tem ainda uma opinião formada? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Porque a música, ela revela quem você é. Ela revela o seu caráter. Sim. E ela revela quem é você por dentro. Você pode ver que várias vezes você vai ouvir canções, né, e você vai falar assim, meu Deus, que música é essa? O que essa música está trazendo para você? É por isso que eu acho perigoso você colocar certas canções e ouvir certas canções. Você tem que saber a canção que você está ouvindo. Eu gosto muito de ouvir músicas sobre adoração, sabe? Eu amo adoração, porque foi isso que me curou. Eu rompi em adoração. No momento em que eu comecei a entender que a adoração, ela tem um poder sobrenatural, eu pude experimentar, eu falo isso por experiência própria, eu pude experimentar a graça, a libertação e a transformação dentro de mim. Através da música. Através da música. Tem até um fato assim, de mães, né? Foi feito alguns estudos, e aí, primeiro as mães que utilizam entorpecentes. Então, aqueles bebês, os nascituros, né? Os recém-nascidos, eles já nasciam com crise de abstinência por conta do uso do entorpecente. Ok. Isso está materializado, isso está físico, certeza. A gente consegue identificar. Aí eu comecei a buscar por estudos que fossem com influência da música, para saber o que é isso, o que isso poderia causar na vida da criança. E causa os mesmos efeitos de um entorpecente. Com certeza. A criança a mamãe que passa a gestação toda ouvindo músicas calmas, músicas que têm sentido, instrumentais, vamos lá, orquestras. Traz paz, aquilo ali, aquela gestação que é uma maravilha. A mãe que tá na boquinha da garrafa, os 9 meses, sabe, lá no batidão, lá, pá. Aquela criança nasce do mesmo jeito. Isso está comprovado. Não, sim. Nasce do mesmo jeito que estivesse usando algum tipo de entorpecente. Elas nascem com crise de abstinência. Sim. Sem nunca ter usado nada. Só porque passaram os 9 meses de gestação sendo massificado isso nela. Crianças estressadas. Desse jeito. Já nascem estressadas. Crianças cheias de problemas emocionais por causa da música. A música, ela tem essa influência, não adianta. A pessoa tem que entender isso. A música tem uma influência muito grande. Seja pro bem ou pro mal. Ela tem uma influência muito grande. Cuidado com o que você ouve. Você acha que o ritmo, né? Vou te fazer a pergunta. Você é a pessoa da música. Eu sou a pessoa da fala. Você eu quero saber nada de música. Não, mentira, quero sim. Olha aqui. Você acha que os ritmos, alguns falam assim, esse ritmo não é de Deus, esse ritmo é de Deus. Como é que, fala pra mim, como é que eu vou entender o que é ritmo de Deus, o que não é de Deus? Todos são de Deus. O problema é como você usa. Né? Todos são de Deus. Você vê que tem pagode, você vê que tem samba, você vê que tem vários ritmos. Mas se você usar, eu vou repetir aqui, usando a arma certa, você consegue de verdade fazer com que a música traga um lado positivo para você, uma coisa boa para você. Porque quando você ouve músicas
esses batidões, como você está falando, letras pesadíssimas. Onde é que isso vai acrescentar na sua vida? Desculpa falar assim, não vai acrescentar na sua vida, pelo contrário, isso só vai trazer em você uma pessoa totalmente distorcida. Você não vai entender os princípios que você tem que entender, são todos distorcidos. As pessoas invertem as coisas. Infelizmente, né, parece que os princípios estão sendo totalmente invertidos. E a gente está vivendo essa situação. E a música, ela tem esse poder também. Se você não prestar atenção no que você está ouvindo, na letra da canção, você vai se corromper. A música corrompe. Eu estava pensando esses dias, porque assim, a gente passa em determinados lugares, né? E aí a gente vê... religiões, né? Pessoas de religião afro, pessoas de religiões católicas, né? Enfim. E mais específico, nas de matriz africana, meu Deus do céu, como é que fala? O Ogan, né? Vou falar os nomes porque eu não tenho problema falar nisso. A gente aqui pode isso, dona André, pode mesmo. Pode mesmo, André. Pode, não tem problema. O Ogan, ele toca sexta-feira, ele para de tocar no domingo. Ele toca aquele negócio sem parar. Pois é, né? E tipo assim, o poder que é o que está sendo tocado ali. Porque é o que? É um instrumento de percussão, não é isso? Isso. É tipo um ritual, né? É um instrumento de percussão. E dali ele vai numa batida lá, sim, que é deles, que tem mais instrumentos iguais, e aquelas pessoas ali na roda, mas eles ficam ali o dia e a noite toda. Aquilo ali não machuca ninguém, aquilo ali, sabe assim, o poder que é usar o instrumento para o fim que se quer. Como você está falando. É um ritual? É um ritual. É uma cerimônia? Uma cerimônia. Estão buscando o Deus deles? Estão. Sim. Mas como que eles gostam e querem fazer aquilo com a maior perfeição? Sim, e nós que temos um poder muito maior de música, de adoração, de uma canção e de um ritmo, de uma música que possa realmente transformar vidas, a gente não tem essa mesma motivação. Entendeu? A gente não tem isso. A gente não tem isso. Você pode ver, o pastor fala assim, ó, culto é de 7 às 9. 8h15 a pessoa já está inquieta para ir embora. Mas estava lá no mundão, estava fazendo o quê? Estava no baile. Não tinha hora. Não tinha hora para ir embora. Mas na igreja parece, né? Não parece não, gente. É realidade, é batalha espiritual. A música também. É isso. A música também, gente. A gente vê dentro da música também uma batalha espiritual muito grande. É por isso que a gente está batendo aqui na tecla. Cuidado com o que você tem ouvido. Ah, mas irmã Lília, eu gosto tanto de ouvir música secular. Querida, sinto muito por você. Se você é separada por Deus, eu não aceito isso. Sabe? Eu, Lilian, eu tenho muito isso comigo. Eu decidi não ouvir músicas seculares. Por quê? Não vão edificar a minha vida. Desculpa, mas não vão. Não vão. O que vai edificar a minha vida é eu adorar ao Senhor e entregar a Ele as minhas canções. Eu tenho canções. Deus me deu canções dentro desse processo que eu vivi. Deus me deu 5 canções dentro desse processo. 4 acho. 4 foram gravadas pela Central Gospel e 2 não. E acho que foram 3, peraí. Foi a Confia em Mim, a Enche-me e a Me Amou. Isso mesmo, pela Central Gospel Music. E independente, né, eu gravei agora Teu Amor, que é o mais novo single, que fala sobre o amor incondicional do nosso Deus, né, que é linda demais. E a Adore que a Alegria Vem. Uma palhinha pra gente, tá? Com certeza, com certeza. Então, assim, o poder da música, eu experimentei isso, gente. Então, eu posso dizer do que eu experimentei. Quando eu estava num processo, eu perdi mais de 20 quilos, porque eu fiquei muito mal. Porque morreu minha mãe, morreu minhas irmãs e irmãos. Foi uma série de perdas dentro da família. Tem muito tempo isso? Ó, em 2012 começou primeiro com a perda dos meus sobrinhos, que eu sou irmã da pastora Anaílde Silva, que perdeu os 2 filhos, né? E o genro e a nora no acidente de carro no Natal, 25 de dezembro de 2012. Começou por aí. De 2012 até um determinado tempo. Foi só perdas, só perdas. 2016, minha irmã cantava comigo no Triharmonia, faleceu, cantava no Louvor, faleceu. E depois, em 2018, a minha irmã mais velha faleceu. Uma semana depois, minha mãe faleceu.
Em 2020, meu cunhado, esposo da Nailde, faleceu. Então foi assim, sucessivas perdas. Mas tudo começou quando a minha irmã, Tânia, faleceu. E em uma semana, minha mãe veio a falecer. Eu somatizei os lutos, eu não vivi os lutos. Entendi. Então, assim, por eu ter somatizado todos eles e não ter colocado, exposto aquilo, ter chorado, né, vivido o luto. Viveu o luto. Eu não vivi. Aí o que aconteceu? Aquilo juntou tudo, meu corpo não aguentou. Meu emocional ficou super abalado. Tudo que eu comia eu botava pra fora, não descia a comida, batia aqui e voltava. Tem gente que vai no estômago e volta, né? Não, o meu não chegava nem no estômago, batia na garganta e voltava. Então eu perdi 20 quilos nisso. Fiquei em depressão, fiquei com crise de ansiedade, fiquei com síndrome do pânico. Eu tinha medo de sair, mas eu rompi. Eu falava, não, eu vou. Tá difícil, mas eu vou. Quantas das vezes a minha amiga que tá aqui comigo, que veio aqui comigo hoje, quantas das vezes, dentro do culto, eu acabava de cantar, eu sentava, minha vontade era de ir embora, me dava uma crise de ansiedade terrível. E ela falava assim, você não vai embora, você vai ficar até o final. Ela me segurava, você não vai, você vai ficar até o final. Era uma batalha muito grande. Muitas vezes. Eu fui cantar uma vez numa igreja que não era da ABVEC. Isso é bom você falar, porque muitas mulheres estão nos assistindo. Sim, tem muitas, assim, sofrendo com isso, depressão, tem muitas. Eu recebo muitas mensagens de irmãs pedindo oração, querendo desabafar, me perguntando como é que eu consegui sair disso, porque, gente, tem pessoas que, infelizmente, tiram a vida. Eu atendi gente, eu não sou psicóloga, pelo Deus, nem terapeuta, mas Deus faz isso, vivência, né? Sua e aí uma irmã entrou em contato comigo e falou que estava a ponto de se matar, que ela não estava aguentando mais. E aí eu comecei a contar meu testemunho para ela e mandei as minhas canções para ela. Me amou, ela é meu testemunho. E eu mandei a Me Amou para ela e ela ouviu a canção e falou assim, meu Deus, falou tudo comigo, é tudo que eu tô vivendo. E eu comecei a orar por ela e ela falou assim, Lília, eu tô sentindo uma paz. Estou sentindo uma paz que eu nunca senti. E eu comecei ali a orar e a glorificar Deus pela vida dela. E glórias a Deus, eu tenho ouvido muito testemunhos de pessoas também que ouviram o testemunho, que ouviram as canções e estão conseguindo, né, de certa forma, sair dessa situação, porque não é fácil. Antigamente, né, como a gente não passava por isso, a gente tem essa mania de julgar as pessoas. Isso é frescura. Para com isso. Vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa, vai se distrair, mas não é bem assim não, gente. Só quem passa sabe o que é isso. E então a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma doença, né, infelizmente, silenciosa, terrível, né? E eu só fui descobrir porque a minha amiga começou a chamar a minha atenção em relação a isso. Ela dizia, você anda muito irritada, você não está sem paciência com nada, o que é isso que está acontecendo? Você só anda de preto. Eu só andava de preto e não percebia. Caramba. Eu não percebia, já era automático. Eu pegava a roupa preta e botava, porque eu não me olhava no espelho. Eu tinha medo de me olhar no espelho, porque eu chorava, porque eu me sentia doente, porque eu até fiquei muito magra. Fiquei muito mal, fiquei feia. Fiquei feia mesmo, falar pra vocês, fiquei feia. Ela fala que não, mas eu fiquei. Então, assim, eu me sentia feia, pra vocês verem como é essa situação, gente. Isso não é brincadeira. E um dia eu tava indo pra uma programação, e em cima do altar, Andréia, quando eu peguei o microfone para louvar, aquela voz assim, em cima do altar para mim, você vai morrer. Você vai morrer aí em cima. Você vai cantar mesmo? Canta não, hein? Tu vai morrer. E eu falei assim, eu posso até morrer em espírito. Eu posso até morrer, mas eu morro adorando. Quando eu falei isso, eu senti aquela voz sair de perto de mim. E ali eu pude entender que, através do que eu estava vivendo ali no altar, algo em mim estava sendo gerado. Algo em mim estava sendo transformado. E quando eu cheguei em casa, uma vez da oração da pastora Antonieta Rosa, eu faço parte da equipe, como eu falei para vocês. Quando eu cheguei em casa, eu estava me sentindo muito mal, ela estava comigo e eu falei assim, ela falou, Lília, vamos ver um filme para você se distrair. Eu falei, Márcia, não vai dar, eu não estou bem, não vou conseguir me distrair. Aí eu deixei ela na sala com a mãezinha dela, que hoje já dorme no Senhor, e falei assim para ela, vou lá pro quarto. Não, nem falei com ela, eu saí de fininho e aí ela viu eu saindo. Eu me ajoelhei no meu quarto, Andréia. Sabe aquele versículo, fecha a porta do teu quarto e fale com seu pai em secreto? Foi assim que eu fiz. Fechei a porta do meu quarto e comecei a clamar ao Senhor. Deus, eu não aguento mais essa dor. Foi aos berros, tá? Foi assim não, tá? Deus, eu não aguento mais essa dor, tira essa dor de mim. Comecei a clamar ao Senhor ali no meu quarto. Daqui a pouco, quando eu vi, eu estava em prantos. Eu tinha tempos que eu não chorava. Ali o Senhor foi me lavando, foi me limpando. Eu comecei a falar em línguas. Essa aqui, quando eu vi essa aqui, estava do meu lado falando em línguas, né, comigo. A mãe dela na porta me olhando assustada. E eu levantei falando em mistério. O Senhor me renovou dentro do meu quarto ali. Olha. E ali eu pude ver o poder da adoração. O Senhor falou assim, a partir de hoje estou eu intensificando o seu ministério. Você não vai mais só cantar, você vai também pregar e vai falar do que eu fiz na sua vida. Amém.
E o poder que tem a adoração. Quando eu entendi isso, Andréia, hoje eu não canto mais como eu cantava antes. Eu sinto que o meu louvor hoje é diferente. É totalmente assim, uma adoração mesmo de verdade. Então tem horas que Deus permite a gente passar por processos pra gente viver coisas tremendas nele. Não tem, sabe? Gente, não tem como fugir. Escolhido não tem escolha não, queridos. É maravilhoso quando a pessoa ela passa essa experiência, consegue superar, né? Sim. Porque o que a gente ouve muito de mulheres é que e elas tomam posse, tomam posse do mal. Que Minha elas, depressão, isso, minha meu antidepressivo, vou tomar meu, o meu tudo meu. Eu já ouvi tanto isso. Irmã, pelo amor de Deus, ele não é nada seu não, irmã, né? Meu antidepressivo, né? A minha depressão, assim, valoriza, né? Mas demais. Super valoriza o negócio tanto, assim, quanto que, na verdade, isso é perigoso. Né, a gente tem que realmente ter essa ter essa experiência com Deus para sair desse fundo desse poço, Com certeza. né, que é um fundo de poço. Falando ainda sobre a influência da música, eu falei do lado do afro, né? Mas também tem o outro lado, tem um lado do povo judaico, né? Sim, que eles fazem um tipo de adoração. Aquelas igrejas ortodoxas fazem muito isso. Eles também tocam o mesmo instrumento de percussão, talvez com nomes diferentes ou formatos diferentes, mas é um instrumento de percussão, não deixa de ser. E um dia eu perguntei por que que eles porque eu fui num evento desse, e assim, foram horas e horas e horas de louvor, e eu me chamou a atenção, porque como eu sou muito da palavra, né, obviamente que eu gostei, aquilo me limpou, eu me senti bem, mas assim, eu queria entender por que era tanto coisa pro louvor. E aí eles me deram essa explicação, são judeus mesmo, né, rabinos, e eles me deram a explicação de que na cultura deles, eles têm que fazer o louvor até eles entenderam que a atmosfera ficou totalmente limpa. Meu Deus. Isso pode demorar de meia hora, ou de 10 minutos, ou de 20, até a hora que for. Eles não têm tempo. Meu Deus. Então, quem segue esse tipo de evangelho, né? Vamos dizer que não é o evangelho que a gente estuda, que a gente prega, mas é a forma que eles servem a Deus. Então, quem segue essa linha não tem nem preocupação com... Tem preocupação com o início do culto, mas não tem preocupação com o final, porque eles só abrem a Torá depois que eles entendem que toda a atmosfera daquele lugar está 100% para Deus. Meu Deus, que lindo. Eu já vi isso. Só que assim, o tempo que eu fiquei ali, eu falo com vontade de chorar. Sabe por quê? O tempo que eu fiquei ali, eu perdi o tempo, a noção da hora. Eu não me importava, porque a gente tem um costume de ter início, meio e fim de um culto. Então, por mais que a gente não se esquente, não se importe com o final do culto, a gente sabe que 9 horas vai terminar. Um exemplo. Já está no automático. Naquele lugar que eu fui, E não era, na verdade, agora que eu lembro, não era evento judaico. Era um judeu que estava no culto. Você entende? Ele foi convidado para estar ali. E ele fez como se ele estivesse lá. Nossa. Então, ele fez de um jeito, ele e o grupo dele, que até que todo aquele ambiente estava totalmente envolvido da glória de Deus. Ele fez desse jeito. Meu Deus. Irmã, eu vou dizer a você, não sou cantora, mas eu acho que todos os cantores deveriam participar de um negócio desse. Forte, porque era um envolvimento de alma, totalmente. E eles se envolvem mesmo, né? De tanto o instrumental quanto quem estava ali entoando, de tal forma que a gente se esquecia de quem a gente era por algum tempo. Deus. Pode esquecer, porque vai ficar naquele negócio louvando, até que você se desliga do que você faz aqui fora. Não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem marido, não tem trabalho, não tem nada. E você é tão bom foca. que você, né? Você vê, nem vê a hora passar. De tão bom que você não enjoa daquilo, você vai ficar. Mas é isso. Tá entendendo? É esse o poder que o louvor tem, que a música tem. E quando ele percebeu, enfim, quando ele entendeu que aquilo ali estava limpo, totalmente limpo. A atmosfera estava limpo, outra. Estava leve. Eu já estava assim, já, ó, de verdade. Eu acredito. Veio,
a palavra. Que lindo. Depois daquilo tudo limpo, aí em seguida eles abriram a Bíblia e começaram a falar. E flui. Aquele negócio entrou tanto assim. E vai fluindo, amiga, porque eu fiquei, é tremendo. Sabe assim, eu voltei para casa chorando, pensando, chorando. Cara, o tamanho é a importância e a influência de um louvor. Com certeza. Sabe, assim, eu certeza. penso, eu sempre falo isso quando eu vejo um cantor, eu falo isso. Cara, vai num negócio desse aí, não é para você ser judeu, não é para você, mas para você entender o tamanho do que é o dom que Deus te deu. Né? Porque antes da palavra, né, vamos dizer, eu vou trazer porque, a palavra. assim, quando a gente louva, a gente está preparando mesmo o ambiente para a palavra. Foi o que ele disse. Né? E flui, gente, flui de uma forma assim incrível. O ambiente fica outro, fica cheio da glória, cheio da presença de Deus. Se todos entendessem isso, gente. E foi como tudo Meu era no Deus. início, né? Porque o Senhor, lá no início, antes da fundação do céu e da terra, era só o louvor, não era? Gente, não era coisa assim? gostosa. Era né? o Senhor, tinha o regente, né? Tinha o coral, vamos dizer, os anjos. Não, mas porque, assim, metaforicamente falando, mas é o que predominava e é o que predomina, não é? A Bíblia não fala E várias eles vezes. continuam. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, Glória. exaltado és, santo, santo pra sempre. E eles vão cantando lá, né? E vão cantando, e vão cantando, e vão cantando. Isso é bom demais, gente. Coisa linda. Isso é muito legal. E assim, eu achei, eu fiz essa comparação, né? Do que o que a pessoa faz com a sua integridade, com a sua, para o secular e daquilo que nós deveríamos fazer. E há uma diferença, gente, da música secular para a música evangélica, ou gospel, como queiram falar. É totalmente diferente. Ainda tem pessoas que, assim, eu tive uma amiga que falava assim, mas tem uma música que eu ouço, é do meio secular, que, nossa, toda vez que eu ouço essa música, meu coração enche de paz. Aí eu fiquei intrigada com aquilo. Qual é a música? Eu não vou lembrar. Ela até chegou a cantar, porque eu não me ligo muito em música secular. Tu ficou intrigada assim, Não. qual é, que música? Aí eu falei, Jesus, misericórdia. Aí ela cantou a música, começou a cantar a música. Aí eu fui pontuando a música pra ela. Tá, olha isso aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui. Aí ela, eu não tinha reparado, né? Porque a gente gosta muito da melodia, né? O problema é que a gente foca muito na melodia, esquece a letra. Presta atenção na letra. Olha o que você tá falando quando você canta a música da fulana. E ela começou a ver. Aí eu fui mostrando pra ela. Vou cantar mais não quero mais isso não. Falei, E sem contar cuidado. aquela fulana que canta, ou aquele fulano que canta, eles não adoram a Deus. O próprio, eu posso falar que não tem problema nenhum, que aqui pode isso, dona Andréia, né? O próprio cantor Renato Russo, ele dizia que, por que vocês estão cantando a minha música? A minha música é de alguém que é suicida. É alguém que quer tirar a sua própria vida. Essa música não é para você ficar... porque as pessoas cantavam naquela euforia e ele falava que não era isso. Ele era depressivo. Ele fazia músicas dizendo que ele queria se suicidar. Então, assim... E ele é o cara referência na música. Lá fora, né? Sim. Quantos jovens entoaram isso? Quantos jovens... E fora que os demônios atuam. Sim. Atuam. Porque, assim, a frequência, quando você escuta a música, aquela frequência que vai entrando dentro do seu ouvido, dentro da sua casa, aquilo vai enchendo o seu ambiente. É por isso que eu falo pra vocês que música, gente, também é espiritual. É batalha espiritual. Então, assim, aquela música que você está ouvindo vai entrando dentro da tua casa, vai entrando dentro do seu ouvido, vai entrando dentro da sua mente, dentro do teu coração. E pode, de certa forma, trazer isso que você está falando. O lado de você querer se suicidar. Porque, assim... É algo assim tão complicado, tão opressor. Porque assim, gente, infelizmente, tá? Traz opressão. A música, ela traz opressão. Então, assim, tem músicas que você ouve, que se você ficar ouvindo, como ela tá falando aqui, de alguém que não tem vida com Deus, de alguém que é suicida, que tá, né, que prega sobre isso na canção, que fala sobre isso na canção. Isso pode trazer em você um desejo também de você querer fazer isso. A música tem esse poder. Tem até negativo. No secular mesmo, né? Outra cantora que já se foi, ela cantava um pedacinho assim, que ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Cara,
E estourou, assim, no Brasil todo. Aí eu fico, isso assim, ela ainda viva cantando, assim, obviamente, sucesso, cantava bem, cantava. É que a pessoa vê muito a voz, a melodia, né? Da pessoa. A melodia legal, né? Que é um sertanejo. Uhum. Mas quando, aí, tipo, peraí, não sei o quê, ninguém vai Olha a letra. sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Aí eu cá comigo, meu Deus do céu. Eu ouvindo, sem cantar, passando por algum lugar, ouvindo, falei assim, não, todo mundo não. Eu rejeitava. Todas as vezes que eu ouvi essa e vai entrando dentro da tua casa. Ninguém vai uma mensagem dessa, né? Todo mundo vai sofrer, não. Como é que é? Subliminar. E vai entrando dentro da tua casa. Eu não vou sofrer. Aí eu passava, não, eu não vou sofrer, não. Quem tá sofrendo é esse pessoal que tá cantando com ela. Eu não vou sofrer. Toda vez eu ouvia isso. Mas a pessoa faleceu. E quando ela faleceu, muita gente sofreu junto com ela. Você entende? Então, Sim, assim, inclusive porque até ela mesma falou outras isso. cantoras que andavam com ela sofreram a morte dela e quase também morreram. Uma ou outra aí, amigas dela. Sim, sim. Então, assim, é uma cadeia, igual você está falando, que vai puxando aquilo ali, ou pro lado bom, quando a pessoa tem boas intenções e tá voltada para Deus, né? Com certeza. Ou do lado ruim, que é atraindo sentimentos ruins, vibrações ruins. Cara, isso faz todo sentido. Começa a pensar, o que isso vai trazer de bom para você? Eu não vejo que vai trazer algo de bom para mim ficar ouvindo músicas seculares, mas... Né, a gente também não pode também, né, falar, você não pode, eu não posso fazer isso. Mas eu acredito que a gente deve, de verdade, começar a rever os nossos conceitos, né, em relação à música. Porque, assim, a música, ela tem que ser algo que influencia para o bem. Algo que vai te trazer paz, vai te trazer alegria, vai te trazer a presença de Deus. É isso que você tem que ter dentro da sua casa. E uma vez, uma aluna minha, eu tive uma aluna católica, e ela começou a conversar comigo falando sobre isso, sobre músicas. E ela me disse que ela gosta muito de ouvir músicas evangélicas. Aí eu perguntei por quê? Por que não as músicas seculares? Ela perguntou, não, porque as evangélicas, toda vez que eu ouço, me traz paz. A secular, ela me deixa, assim, um pouco ansiosa. Não sei te explicar, Lívia. Eu fico inquieta. Aí eu falei assim para ela, porque o poder da adoração é algo que eu e você não tem como, assim, não tem como a gente explicar, mas o poder da adoração é algo, assim, que é tremendo. E ela ficou me olhando assim e falou assim, nossa, Lívia, realmente, toda vez que eu ouço a música, vou citar até o nome da cantora que ela falou Aline Barros. Toda vez que eu ouço a cantora Aline Barros, a canção dela, eu sempre me sinto bem. Eu sinto como se eu estivesse pertinho, assim, se Deus estivesse pertinho de mim. E eu achei bonito ela falar isso por ela ser católica, né? Então, assim, não é falando que, você está pregando religião. Não estou falando sobre religião, estou falando sobre a influência que a música tem. Veja se realmente vale a pena você ficar ouvindo músicas que só vão trazer coisas ruins para você e para dentro da sua casa. Trazer maldição para dentro da tua casa, trazer situações contrárias, teus filhos ficarem filhos rebeldes, pessoas ansiosas, estressadas. Veja o que você está ouvindo, talvez seja isso. Então pense muito bem no que você está ouvindo, cuidado com o que você ouve. Quais são os planos para o futuro? Projetos? Como é que está aí? Sim, eu estou aí com um projeto workshop de canto com meu amigo André Santos, que é o Som do Céu. Né? Então a gente assim, faz assim, workshop de canto, a gente fala sobre isso, sobre a influência da música, a gente fala sobre Você faz esse técnicas workshop vocais, em qualquer lugar? Adoração à luz da Bíblia. Sim, em qualquer lugar, só chamar, gente. Só chamar que a gente vai. É o que? Aí as pessoas fazem convite, né? Isso, as pessoas entram em contato com a gente pelo Zap, e aí a gente marca, e a pessoa vai... Por exemplo, na Nova Vida de Bom Sucesso, eu fiz lá o workshop de canto, e a igreja se propôs a ficar o dia todo. Porque eles entenderam, porque a adoração, a gente falar sobre adoração em 2 horas é pouco. Vamos ser sinceros, né? Então eles lá, eles mesmos, né? O Ministério do Louvor lá, eles mesmos armaram lá, se programaram, né? Para fazer o dia todo. Aí fizeram 8 horas da manhã, café da manhã, né? Para convidar o pessoal para participar. E aí depois a gente entrou com a palestra, aí depois fizeram almoço e ficamos lá até de 8 às 5 da tarde. Foi algo assim tremendo. Eu falei, gente, vocês vão ficar cansados, não? Pelo contrário, a gente quer mais. Então, assim, né? Eu achei isso muito legal. É porque você faz intervalo de isso, a gente faz intervalo. Palavra. Isso, e foi muito bom, né? E eu explico como é que é palestra, a interpretação, a apresentação. Ai, que legal. Entendeu? Como é a minha postura, como é que eu tenho que me portar quando eu estou na frente da igreja, porque, gente, o Ministério de Louvor não é status não, tá?
Não é não. É Mas a batalha. galera acha que é, sabe disso, né? Não é Mas não, adoro tá? essa É parte batalha, aí, tá? Adoro essa parte. Outro dia um menino, peguei um Uber, que o menino falou, o menino era do louvor. Ah. Aí ele falou isso. Ele falou, o pessoal acha que quer chegar aqui na igreja, todo mundo quer cantar. Eu falei, mas para o Ministério Infantil ninguém quer. Só quer Ninguém cantar. quer, porque o pessoal acha que é tem, só chegar lá não pelo tem, microfone e não cantar. tem visibilidade, né? É. Porque você tá lá na salinha lá, cuidando dos filhos lá, né? Né? Dos irmãos. Isso aí. Então não tem visibilidade. Agora, louvor, todo mundo quer estar, porque tem. Uma vez uma irmã me perguntou: como é que eu faço para entrar no louvor? Eu falei, irmã, primeiro a senhora se consagra, ora, conversa com o líder, e aí o líder vai ver se você, né, pode ou não tá ali no louvor. Porque as pessoas pensam que louvor é status, tá ali como vitrine, né, para aparecer e tal. E não é. Não é. Sinto muito, mas não é. Você é alvejado o tempo todo, porque as pessoas, elas querem ver em você a presença de Deus, e elas estão ali querendo algo de você. Você tem que ter para dar. Se você não tiver para dar, você vai ser setado com certeza. Então, não é simplesmente isso, chegar ali e cantar. Não é. Você tem que se preparar, você tem que se consagrar, você tem que realmente ter uma vida no altar para estar ali na frente ministrando louvor. Então você faz os Workshop, né? Isso. Workshop de muito canto. bom. Então é bom a gente saber, porque a gente, né, quando quiser, Isso, louvor assim, e adoração. faz em Caxias aí, pessoal, faz um workshop aí pra gente aí, ó, chamar a cantora, chamar demais, também, né, o André, aí. né? André Santos. André Santos também, né? Que também é uma benção e dá para fazer isso. Caxias também é uma cidade que gosta muito gente, dessas coisas, né? É bom demais. É muito Agora, eu queria que você desse uma palhinha aí do louvor. Que você falou do louvor que fala um pouco da sua história, né? A Me Amou, ela é uma canção que é o meu testemunho, né? Ela fala sobre que a dor chegou, né? Perdi meu chão, não sabia o que fazer. Mas assim, eu vou cantar só o refrão porque ela é, né? Pra não cantar ela toda aqui. Pode cantar, né? Na câmera 4 ali. Então vamos lá. Ok? Sim, ele me amou, ele me amou, ele me resgatou, ele me transformou, ele me amou, sim, ele me amou, ele me resgatou, me transformou, ele me amou. Muito bom, olha Foi isso só. mesmo, ele me amou, me resgatou, me transformou. Eu pude sentir a presença dele dentro do meu quarto. Como eu falei pra vocês, foi algo assim tremendo. Ouça a canção lá no meu canal, Lilian Rosa Oficial, lá no YouTube, no meu canal. Confere, gente, vai lá, assiste lá a canção, vai falar com você profundamente, porque eu tenho certeza que, assim como eu passei por isso, tem muitas pessoas ainda vivendo isso. E Deus pode realmente transformar a sua história, transformar a sua vida através do seu posicionamento. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela decidiu em seu coração que se tão somente tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. E olha como é que ela estava. Ela estava sofrendo há 12 anos de um fluxo de sangue. Ela estava perdendo vida, gente. Imagine como aquela mulher estava, mas ela decidiu, não, eu vou lá, eu vou tocar e eu vou ser curada. A persistência te fará chegar ao lugar da promessa. Muito bom, minha irmã. Antigamente você tinha CD, tinha disco, hoje em dia né? não é mais CD. Eu sou do tempo que ainda era o vinil. O disco de vinil, né? Meu Deus, então, aí depois a gente virou tá CD, velha, mas aí agora é plataforma digitais, gente. Como é que é? O seu hoje é plataforma Plataformas digital? digitais, você tem que ouvir pelas plataformas, é Spotify, Deezer, você escolhe a sua plataforma digital preferida que você já ouve canções, vai lá, cantora Lilian Rosa, acessa lá e começa a ouvir minhas canções lá, gente. Vai lá, me dá uma força lá. Claro, me segue lá também. Me segue lá no Instagram, Cantora Lilian Rosa Oficial, Facebook, meu canal no YouTube, Cantora Lilian Rosa Oficial. Vai lá, gente, me segue lá. Se inscreve isso aí, lá. segue lá. Então, por que eu te perguntei isso? Porque como a gente é daquele tempo, né? Eu acho que nós somos Nós tempo, somos, né? daquele disco preto e tal, que tinha aquele peso todo para colocar. Como que é hoje em dia, assim? Como que você vê hoje em dia? Porque a gente via, na época, as igrejas chamavam esses cantores, sim, né? Sim. Qualquer que fosse, né? E aí você sempre via eles com a mesinha lá, com CDs, os discos, né? E de um tempo para cá isso se extinguiu de tal forma. Até as lojas que vendiam até mesmo CDs fecharam. Como que você vê hoje, assim? Como é que tá esse... vamos dizer...
vamos dizer mercado, né? Mas é mercado, não deixa de ser. Como é que tá hoje esse universo? Assim, tá um pouco mais difícil, né? Porque você agora tem que ouvir as canções. Você tem que ouvir. Por exemplo, eu postei um clipe no meu canal. Você tem que estar assistindo direto. Você tem que estar visualizando sempre o vídeo para ele poder ter engajamento. Senão você não tem como você viver disso. Então você precisa de pessoas que estejam realmente, gente, eu preciso que vocês estejam lá assistindo os meus clipes lá, vai assistindo direto, não é uma vez só e achou que não, vai assistindo, porque quanto mais você assistir, mais visualizações, e aí sim vai gerar, né, a gente começar mesmo que a ganhar. No momento eu não ganho nada, porque assim, ainda está muito baixinho os números lá de visualizações, e a gente precisa disso. Então, se tornou um pouco mais difícil para a gente, né? Para nós que estamos começando, que somos independentes, é mais difícil. Agora, quem já tem nome, quem já tem gravadora, é mais fácil. Mas, assim, gente, ajuda aí a gente aí que está começando, que precisa aí dessa força aí. Ouça as canções lá no Spotify, no Deezer. Eu não sei qual é a sua plataforma digital que você costuma ouvir. Eu ouço mais pela Spotify. Então, assim, tem que estar ouvindo sempre, tem que estar ali seguindo, ouvindo, para a gente poder ter esse engajamento aí. E ter também essa divulgação, sim, né? Porque agora a divulgação é só pelas redes sociais. Eu mesmo tenho uma amiga minha que ela cuida das minhas mídias sociais, que é a Débora. A Débora Kerr. Márcia, depois você me dá o númerozinho dela aqui, amiga, para eu divulgar. Então, assim, vocês vão ter que falar com ela aí, com a minha assessoria aí, que é a Débora, para vocês poderem também, até para me convidar para ir nas igrejas, né? E aí a gente vai aí passar o número para vocês, tá? Deixa eu só pegar meu celular ali, aí eu vou passar o número direitinho para vocês estarem agendando aí, gente. Louvor e pregação, tá? O Senhor mudou minha vida, intensificou meu ministério, agora eu sou louvor e pregação. Ai, que bom. Menina, que legal saber, né? Porque é bom, assim, a gente sempre traz mulheres aqui, cada uma com sua história, cada um com seu modo de vida, né? Eu acho legal também, assim, eu não sei se você sabe da Expo Cristã, né? Que vai acontecer. Sim. A gente tá com um stand lá, eu me inscrevi, né? Então, assim, a gente vai fazer um talk show lá também. Que assim, legal. eu acho que vai ser muito legal ter você também lá. Vai ser uma honra. Conosco, né? Obrigada. Porque eu acho que assim, Lília, acho que nós mulheres, nós temos que ajudar outras mulheres. Com certeza. Independente se a pessoa é cantora, se a pessoa é escritora, se ela é publicitária, ou se ela é advogada, enfim. Naquilo que ela sabe fazer de melhor, acho que a gente tem que estar à disposição para ajudar. E isso é muito legal, muito gratificante, porque com o passar do tempo você vê como se fosse aquela plantinha. Que você, por exemplo, a plantinha está aqui, ela já tem um caule, ela já tem uma florzinha, mas não ajudei a regar um pouquinho? Daqui a pouco essa plantinha está frutificando, tá, né? E você fez parte disso. É tão difícil isso, alguém querer te ajudar, querer abraçar teu ministério, né? Querer ser, né, de certa forma, aí uma ponte para te ajudar, né? A você atravessar e a ter algo, mínimo, a viver algo maior. É o mínimo. Por exemplo, hoje eu vivo algumas coisas de quem lá atrás também apostou em mim, né? Mas não foram muitos não, tá, irmã? Foi um outro. Eu acredito. Assim, a maioria, na verdade, se eu sou uma plantinha hoje, a maioria quis enterrar essa plantinha. Ou quis arrancar da raiz. Sei como quis matar no caule, né? Isso acho que a gente, todos nós passamos por isso. Certeza. Então, o que eu passei lá atrás, eu não quero que isso aconteça com as mulheres que eu venha conhecer. Sim. Engraçado que ainda hoje, no dia de hoje mesmo, esse dia, né, eu vi isso acontecer assim, claramente, né? Mas a gente fica às vezes assim meio pensativo, porque quando isso acontece no nosso meio mesmo de mulheres, né? Que aquela mulher que não é capaz de entender ou de ser grata ou de estender a mão. Com certeza. Né? Achando que ela tá abafando, achando que ela tá, né? A gente já tá vendo o precipício dela ali na frente. Sabe? Porque assim, se ela te passou a perna hoje, lá na frente ela vai... Alguém vai fazer isso com ela também, né? Porque se você tá subindo o degrau de 2 em 2, a hora que tu escorregar, porque uma hora tu não consegue subir de 2. Não dá. Tu vai escorregar. Aí tu vai cair os degraus. Se degraus. você esticar, a perna vai cansar e você não vai alcançar. Tu vai cair o degrau todinho de uma vez só. É verdade. Ao invés de ir subindo um em um e dando a mão, sobe um e dá a mão para outra que não. Mas tem pessoas que preferem ser barreiras do que pontes.
desse jeito. Então, assim, hoje até me fez lembrar que você aqui também me fez lembrar um pouquinho, refletir um pouquinho da minha terceira agenda de hoje. Que hoje o dia foi tenso. Mas, assim, pensar no que leva as pessoas, e principalmente mulheres, a terem esse tipo de comportamento, né? De se aproveitar da situação, de não se compadecer da outra, de não querer ajudar outra mulher, assim, é muito... Então, você está aqui hoje, né, a gente compartilhar um pouco da sua história, do que aconteceu contigo, o que isso pode trazer de benefício a outras mulheres. Isso não tem preço. Não tem preço, porque isso fica gravado. A gente faz corte e manda isso de novo para várias mulheres. Então, assim, que bom, isso é legal, sabe? Isso é legal de saber que alguém vai ouvir a sua história. Com certeza. Alguém vai mandar uma mensagem para você com um número. A gente quer um número aí, tá? Se ela tá assistindo a gente... Márcia, você tá assistindo a gente? Para ela passar, porque a gente coloca aqui também, mas se for o caso, na hora que for editar, também coloca. Ou você vai dizer agora um número vou dizer, aqui. Márcia. Tá? Mas já pode dizer, porque o meu tempinho já tá acabando. É porque eu não sei de cabeça, entendeu? O número, eu preciso que ela me dê o celular. Mas acho que ela não está me ouvindo. Fala os arrobas, então. Então, vamos lá, gente. Cantora Lilian Rosa Oficial, tá bom? Em todas as redes sociais é Cantora Lilian Rosa Oficial, tá bom? Cantora Lilian Rosa Oficial. Cantora Lilian Rosa Oficial. Instagram, Facebook. Me passa o celular, meu amor, para eu poder dar o número. A Márcia chegou. Que bom. Que legal. Porque eu não sei de cabeça, entendeu? Porque antes dela passar, é de uma assessoria, então eu não sei ainda. Tá, tudo bem. Antes dela passar, eu já quero que você diga aí suas considerações finais, o que, né? Manda um abraço para alguém, né? Pode falar. Posso falar? Então, gente, olha só. Eu quero mandar um abraço, primeiramente, né, pro meu maridão. Isso. Né, agradecer a Deus pela vida do meu marido, que é um homem maravilhoso, um homem de Deus, um homem que sempre acreditou em mim, no meu ministério. E eu louvo a Deus pela vida do meu marido. E a todos vocês aí, né, um grande abraço. Quem está assistindo aí, minhas amigas, minha família, né, eu quero deixar um abraço e um beijo para vocês. Deixa eu passar aqui o contato para vocês, da Débora. Lembrando, gente... Débora, um beijo para você, amiga, também. Enquanto ela vai olhando ali, lembrando que nós teremos podcast novamente na semana que vem, a partir das 17 horas, pode isso, Dona Andréia. Nós teremos a Marcha para Jesus, agora sábado, a partir das 13 horas, a gente vai estar ali na porta da Advec aguardando você para a gente entrar no ônibus, embarcar para a Marcha para Jesus, para chegar lá às 14 horas e louvar o Senhor nas ruas do Rio de Janeiro. Isso aí. Fala aí pra então, gente, 21 998 29 5645. 21 998 29 5645. Vocês vão falar com a Débora, tá? DK Marketing aí, fale com ela aí. E ela vai te atender com muito carinho, com muito amor. E eu tenho certeza que vai ser bênção aí estar na sua igreja aí ministrando e contando aí meu testemunho, adorando junto com vocês. E vai ser bênção demais. Deus abençoe. Estamos agora já encerrando. Já acabou? Acredita? Meu Deus, não. Peraí. Acredita? É sério, gente. Tá tão gostoso. Vamos ter que fazer um 2, né? Opa, assim, já topei. Na parte 2 você vai cantar o louvor Eu vou cantar das crianças. Meu Deus, gente, ela tá me fazendo reviver. Sabe, aquela época do meu ministério infantil, gente. Olha isso. Então, a gente tem 2 minutinhos. Eu vou encerrar, vou falar aqui que estou encerrando, e aí você continua com um próximo louvor. Que então você tá bom, que vai ser a minha nova canção, tá? Assistir. Teu Amor, que tá lá no meu clipe. Assiste lá, gente, o clipe no meu canal, Cantora Lilian Rosa Oficial. Gente, estamos então encerrando aqui o nosso podcast Pode Isso, Dona André, com essa maravilhosa aqui, Lilian Rosa, tá? Mas semana que vem estamos de volta. Lembrando, estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Até semana que vem. Tchau, tchau. E fique agora aqui com o louvor da Lilian Rosa. Se na cova estou, sei que me livrarás, não me abandonarás. Se na prova estou, tu me sustentarás. Posso sim descansar, pois estás comigo. Não temo perigo, contigo eu vou vencer. Sim, eu vou vencer. Tu
tu és meu amigo, estou protegida, contigo eu... Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.